Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale. Sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Hoje um tema também, assim, não é polêmico, mas ele gera muita discussão. Eu acho interessante nós trabalharmos. Seria amar a Deus por medo, por barganha ou por libertação? Pois é. Se eu fosse amar a Deus por medo, eu escrevi aqui, Deus é percebido como juiz implacável. A religião educa pela ameaça, mas pode aprisionar a consciência. Isso foi válido por muito tempo, não estou contestando. No nosso primitivismo, pode ser que ainda exista pessoas no mundo que precisem desse tipo de relação com Deus em função de um primitivismo de comportamento, de atitude e tudo mais. Mas, de um modo geral, esse Deus não existe. E o Deus da barganha, esse é o Deus que mais tem, né? O Deus da barganha é terrível. A fé se transforma em troca, promessa, pedido e compensações. O centro ainda é o interesse pessoal. Ah, meu Deus, se você me fizer isso aqui, aí eu faço tal coisa. Como se Deus precisasse disso. Então, eu brinco sempre quando eu faço uma palestra e cai num momento assim, eu falo, quem daqui nunca, ao entrar numa lotérica e fazer um jogo da loteria, sei lá o que for, na hora de sair não tem aquele pensamento, ai Deus, se eu ganhar eu dou 10% para os pobres. Ou seja, nós barganhamos com Deus a todo momento. Quando nós fazemos nossos pedidos, ai Deus, sabe, se eu acontecer isso aqui, eu nunca mais vou fazer tal coisa. Eu já me peguei fazendo muitas vezes isso. Oh meu Deus, ajuda aí, ajuda, porque tá difícil. Mas se me ajudar, eu nunca mais faço assim, eu nunca mais faço assado. Eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Como se Deus precisasse de barganha. E existe uma relação mais madura, de confiança, responsabilidade, caridade e transformação interior, que é de amor. Nós vamos lembrar quando Jesus, no momento fatídico, ele disse assim, Pai, faça a tua vontade, não a minha. Quem de nós temos capacidade para falar isso? Falar de verdade, do fundo do coração, da boca para fora, num ambiente espírita, onde você está ali ou na tua igreja, falar é fácil, falar é fácil. Escrever também, mais fácil ainda. Eu digo falar do fundo do coração. Eu estou passando por um momento difícil, um momento amargo. Meu Deus, faça o que você achar que tem que ser feito. Estou aí, firme e forte. Difícil. Eu sempre vou pedir, meu Deus, me ajuda, me ajuda. Quando não barganhar. E está errado. Não é que está errado. Está sem sentido. A evolução espiritual não elimina a fé, pessoal. Ela purifica e forma, né? Ela vai melhorar a forma de compreender Deus. Então, eu tenho o temor diante do desconhecido, eu não sei bem como é Deus, então eu tenho temor. Há uma disciplina moral pelo medo, isso foi obrigado. As igrejas criaram lá atrás o tal de céu e inferno, quando nós sabemos que nada disso existe. Mas foi necessário ser criado para policiar as pessoas, para dar uma disciplina moral. A busca de proteção e favores, isso toda hora nós fazemos isso, né? Mas o final dessa história toda vai ser realmente a libertação pelo amor. E aí nós vamos ver que o Espiritismo afasta a imagem de um Deus vingativo e apresenta uma visão moralmente elevada. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, justiça, não há castigo arbitrário. Há consequências educativas ligadas à escolha do Espírito. Nós é que escolhemos a nossa vida. Bondade, a misericórdia divina oferece novas oportunidades de aprendizado e reparação. A todo momento na vida, nós estamos passando por situações. Sabe o que acontece? O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, o nosso egoísmo, ele é muito forte. Não estou nem falando
das pessoas que não acreditam em Deus, ou coisa. Não, estou falando dos espíritas. Infelizmente. As leis divinas não dependem de ritual de troca, mas da transformação do ser. Porque se você pegar uma pessoa que realmente está fazendo essa transformação interior, ela está lutando para melhorar, ela não faz oba-oba, ela não fica falando e fazendo, acontecendo, não. Ela está focada, ela está centrada em se modificar, em melhorar, em ser feliz. Ela quer felicidade. E ela não vai ter felicidade se ela tiver medo. Um dos seres mais corajosos que eu pude estudar chama-se Jesus, nosso mestre maior, Jesus o Cristo. Ele foi extremamente corajoso. Quem de nós, de frente de um imperador, de um cara de grande força política e militar, teria o comportamento de Jesus, firme e sereno? Eu não lembro qual desses bambambam da antiga Roma falou para ele: você é Deus? Ele disse: você que está dizendo. Nós, na frente de políticos, as pessoas já se curvam, já ficam tudo. Às vezes são, como a maioria desses políticos, infelizmente, tem comportamentos equivocados. Não estou aqui julgando, mas, infelizmente, a gente percebe nas suas atitudes. E nós, em frente a uma criatura dessa, salvo aqueles que já estão mais equilibrados, temos um comportamento de medo. O medo está toda hora ao nosso lado. Por que o medo está toda hora ao nosso lado? Porque nossa fé em Deus é muito pequena. O medo, ele ajuda a conter impulsos em fases morais mais primitivas, pode gerar culpa, superstição e obediência sem compreensão. Não produz libertação interior quando permanece como base da fé. A fé pelo medo não dá libertação. A fé que vai dar libertação é a fé racional, a fé pensada. Peraí, como é que alguém pode pensar para ter fé? Veja, a colocação é a seguinte: eu acredito em Deus. Eu sei que existe uma força maior no universo que criou tudo. E agora, sabendo disso, eu sei que, por uma análise lógica, racional, tem que existir alguma coisa que criou o universo. Não tem sentido nenhum o universo explodir do nada. Até porque nós não sabemos o que é nada. Nada. Se eu pegar um copo e não colocar nada lá dentro, tem nada. Tem coisa. Tem ar. Não, mas eu ponho uma bomba de sucção e tiro o ar lá de dentro. Ainda tem onda eletromagnética ali dentro. Tem outras partículas que nós não conhecemos. Onda eletromagnética, simples, que nós conhecemos, está ali dentro, também está passando pelo copo. Bom, enfim, nós, com essa análise mais profunda, com essa consciência mais ampliada, nós conseguimos entender que Deus está ao nosso lado através dos espíritos superiores. Espíritos superiores esse que nós vamos atraí-lo. O temor pode conter o medo, mas somente o amor educa a alma em profundidade. Peguei essa frase num texto na internet, achei muito interessante. Aí vem aquele lado da barganha. Bom, o medo é um caso assim. Agora, e a barganha espiritual? Quando a nossa relação com Deus se reduz à troca. O medo, acho que bilhões de pessoas no mundo têm essa relação com Deus, uma relação de medo. Outros bilhões de pessoas no mundo é uma relação de barganha. Se eu receber, então farei. A ação moral fica condicionada ao benefício esperado. Ritualismo, a prática externa tenta substituir a transformação íntima e a responsabilidade. Então muitas pessoas acham que porque ele fez um benefício material, ele vai ganhar os céus. Nossa, isso aí você vai ver de monte. Não está errado ajudar a quem precisa, isso é fundamental, mas isso não é tudo. Isso é importantíssimo, mas não resolve, está limitado à ajuda material. Porque é fácil, né? Eu mando comprar 1000 cestas básicas, distribuo, ufa, estou bem. Não está bem. Isso é um ponto bastante importante. A espiritualidade
te agradece profundamente, Deus vai te agradecer profundamente, mas é um pedacinho do que nós temos que seguir. Nossa, evoluir é difícil? Não, não é difícil. É que nós estamos preocupados apenas com o momento, com o contexto material. Estamos em busca de materialidade. Estamos em busca de satisfazer os nossos contextos físicos e não nossos contextos moral, espiritual. A fé fica presa ao imediatismo material e à satisfação pessoal. Eu escrevi no meu texto aqui, é verdade. Na perspectiva espírita, não dos espíritas, mas espíritas, Deus não é influenciado por acordos humanos. A verdadeira oração transforma quem ora. As leis divinas, elas são imutáveis e educativas. Não tem como mudar uma lei divina. Os espíritos atuam nas nossas vidas. Deus, através da nossa prece, nós vamos receber. Claro, a vaidade humana acha que eu orei a Deus e Deus vai me trazer. Não, você orou a Deus, Deus está no universo inteiro, ele não é um ser escravo nosso, aquele hominho, né? Aquele velhinho de barba branca, com uma túnica branca, com um cajado, assim. Isso não é Deus, meu Deus. Isso não é Deus, meu Deus do céu. Isso não é Deus. Deus é uma energia que está em todo o universo. Está desde o microcosmo até o macrocosmo. Está em tudo. O hálito de Deus, vamos falar assim, né? E a partir daí, existem os que vão pôr em prática a vontade de Deus. São espíritos da envergadura de Jesus e tudo mais, que vão fazer a vontade de Deus. Então você vai ser ajudado por um espírito. André Luiz tem uma frase que ele diz assim: Deus opera o milagre nos homens através dos homens. A vaidade humana fala que não, imagina, comigo vai abrir uma luz azul do céu, uma luz dourada, e vai acontecer que Deus vai acabar com meus inimigos e eu vou... Isso é clássico, a vaidade. Olha como nós somos vaidosos. O nosso inimigo, ele precisa ser convertido, num primeiro momento, em pessoas neutras. E num segundo momento, talvez na outra encarnação, ou na outra, em pessoas queridas nossas. Se você não quiser, a espiritualidade tem um jeito. Daqui a pouco, sei lá, daqui 2, 3 encarnações, ele nasce como irmão. Ele nasce como pai, como mãe, como filho. Não tem como. Pode fazer o que você quiser. A lei maior são as leis de Deus, e às vezes eles não estão confinadas aos nossos interesses. Causa, pensamento, intenções e atos expressam condição moral do espírito. Efeito, toda escolha produz aprendizado, reparação, amadurecimento. Não tem como, uma coisa parte para outra. E a evolução, a dor deixa de ser vingança e passa a ser recurso educativo. Pois é. Misericórdia. A misericórdia não anula a lei, ela abre caminho para a reconstrução. Essa frase foi um dia atribuída ao Chico. Porque eu tive um ato. Esse ato não foi um ato ético, um ato elevado. Foi um ato pobre, um ato errado, um ato que me trouxe só problema. Muito bem. Então eu vou ter o arrependimento. Um dia eu vou me arrepender, aí eu vou procurar reparar. E na hora de reparar, acontece situações difíceis para o reparo. Aí entra a misericórdia divina. De acordo com a forma que eu vou me posicionar, essa reparação pode ser um pouco, não digo mais branda, mas com mais recursos, mais fácil. Amor incondicional. A relação espiritual amadurece quando Deus deixa de ser objeto de medo ou de troca. Quando eu passo a sentir Deus como algo que está dentro de mim e está em todo o universo. Quando eu começo a sentir que eu estou vivendo Deus no meu coração. Quando um dia chegar a capacidade de dizer, como disse Jesus, eu não sei se eu estou no Pai ou o Pai está em mim. Ah, mas tá vendo? Então, Jesus é Deus. Não, meu querido.
Isso é uma forma de se identificar com a divindade. Vamos descer um nível, vamos descer. Paulo disse uma vez, eu não sei se eu estou no Cristo ou Cristo está em mim. Em tamanha identificação. Confiança na justiça divina, prática espontânea do bem sem cálculo de recompensa, compreensão do próximo como irmão em evolução, libertação da culpa paralisante e do interesse egoísta. Então, como que eu amo a Deus? O que é amar a Deus? Amar a Deus é viver as suas leis, no autoconhecimento, na caridade e na reforma íntima. Não adianta ficar cantando hosanas ao Senhor e continuar sendo uma pessoa desequilibrada, maldosa, fazendo mal para as pessoas, e tudo. Isso não resolve. Amar a Deus é viver as suas leis. Se coloca na posição, vamos lá, não sei quem aí é pai, eu sou pai. Meu filho, minha filha não precisa fazer nada, assim, falar nada para mim. Se eu percebo que eles estão fazendo suas obrigações, estão trabalhando, estão procurando melhorar de vida, estão lutando, pronto, esse é meu presente. Esse é o meu presente. É ver os filhos bem. Então, isso para mim é amar. Eles me amando. Porque ele vai para mim, pai, ó, estou fazendo assim, fiz aquilo outro. Parei de fazer aquilo para fazer aquilo que era uma coisa mais séria, mais importante. Mudei, eu era assim, agora estou assim. Isso é amor. Amar a Deus é viver as suas leis no autoconhecimento, na caridade e na reforma íntima. Pronto, se amou a Deus. É mais fácil cantar, é mais fácil ficar falando, ai Deus, eu te amo, Deus. É da boca para fora. Porque na hora do aperto, a gente vai fazer outras coisas e vai esquecer Deus. Caridade é a fé que se torna ação. Fora da caridade não há salvação, aponta uma moral prática profunda de Paulo. Não basta crer, é preciso transformar crença em serviço. A fé ativa. Existe a fé dogmática, a fé racional, que o Espiritismo nos ensina, e o outro passo é a fé ativa. Eu acredito em Deus, sei que Ele vai me ajudar. Meu Deus, me ajuda a procurar emprego. Meu Deus, eu estou desempregado, eu preciso de um emprego. Legal. Já pedi, agora vamos lá, vamos começar a mandar currículo, vamos ligar para os amigos, vamos fazer um curso aqui que vai me ajudar e vamos se mexer. O emprego vai aparecer. Ah, vai aparecer, mas fui eu que consegui. Cuidado com essa prepotência. Tenha um pouco de humildade. Compreender, olhar o outro com menos julgamento, perdoar, romper ciclos de ressentimento e servir, fazer o bem, fazer do bem uma linguagem de Deus. Eu estou olhando para baixo que tem as minhas anotações, então acaba às vezes ficando difícil de ler aqui. Autoconhecimento e reforma íntima é um outro ponto que eu quero comentar em cima desse do amar a Deus, a forma, né? Conhecer-se, escolher, praticar e perseverar. A reforma íntima não é perfeccionismo, é a orientação constante da vontade para o bem. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Causa e efeito, reencarnação e livre-arbítrio. 3 pontos importantes dentro da justiça divina. Causa e efeito, cada ação deixa marca no ser. Consequência não é vingança, mas instrumento de amadurecimento. Reencarnação. Sem reencarnação nada faz sentido. A reencarnação é tudo. Enquanto a causa e efeito é a justiça divina sendo aplicada, a reencarnação é uma ferramenta da justiça divina. A existência atual é etapa de uma história maior. A justiça divina se revela pela continuidade do aprendizado. Acho que a maioria das religiões não acredita em reencarnação. Pois é, mas ela existe. Ela existe. Textos afirmam que a Igreja Católica ela era reencarnacionista, mas por interesses políticos, como sempre, né, infelizmente, por interesses políticos e outras coisas mais, lá no ano 300, num concílio, acho que não sei se é de Niceia, Constantinopla, eu não lembro o nome, mas há um concílio que houve onde foi removido. Paciência, mas
Goste ou não, a reencarnação existe. Livre-arbítrio, Deus oferece leis e oportunidades ao espírito, cabe escolher, aprender e reparar. Então, causa e efeito, a reencarnação e livre-arbítrio estão tudo muito relacionado dentro da justiça divina. Dentro do fato de que Deus não é carrasco. Ele é pai, como disse Jesus. Errei. Então ele dá a oportunidade de a gente corrigir. E a gente vai ter uma nova existência, ou às vezes nessa mesmo. Mas ele também nos dá livre-arbítrio. Você faz o que você achar que deve. Você é livre. Difícil, né? Por isso que nós temos que ter em mente dois tipos de esperança. A material e a espiritual. A material é a buscar apenas soluções imediatas, quer mudar a realidade sem mudar a si mesmo, pode gerar frustração quando o pedido não se cumpre. Essa frase acho que foi atribuída a Einstein, se você fizer sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Eu não estou falando para você, eu estou falando para mim. Eu preciso mudar determinadas situações para que eu tenha novas respostas. Mas a gente está sempre pensando nas ações imediatas e preferencialmente materiais. Enquanto que a esperança espiritual, ela procura sentido, força e direção. Aceita a lei divina como caminho de educação, move o indivíduo ao bem, a coragem e a confiança. A confiança em si e em Deus. Então nós teríamos medo, barganha e amor, juiz punitivo, força negociável, pai justo e bom, uma obediência insegura, um interesse ou então uma libertação interior e uma confiança lúcida, uma responsabilidade moral e a caridade. Então veja que existem 3 formas nossa relação a Deus. Pelo medo, nós vamos ter um juízo punitivo, uma obediência insegura e uma confiança lúcida. Na barganha, nós temos força negociável, interesse e dependência e uma responsabilidade moral. E o amor, a nossa relação por Deus. Por amor, vamos ver ele num pai justo, uma libertação interior e a caridade e a reforma íntima. Tem uma frase aqui pesada, que eu anotei. Ela é uma frase um pouco pesada, mas ela é real. O pessoal não gosta muito dela, não. A maturidade espiritual desloca o centro da fé do eu quero receber para eu quero servir e transformar-me. Difícil, né? Muito difícil. Bom, estamos chegando ao final. O verdadeiro caminho espiritual não está no temor nem na negociação, mas no amor que liberta. Deus não existe submissão cega, ele convida a evolução. Não espera promessa, ele espera atitudes. Não impõe castigos, ele permite aprendizado e redenção. Amar a Deus é buscar Deus dentro de nós, vivendo a plenitude da vida, a caridade e a construção de um mundo mais fraterno. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até o nosso próximo programa Espiritismo em Nossas Vidas. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre.